Eu sou ginecologista obstétrica, vou estar aqui ajudando a doutora Elisa Pena na administração desse curso, tá? É um curso feito pela AMG, SGGO, Serem Goiás. Quero começar agradecendo ao Dr. Valdemar e ao Dr. Losta por ter disponibilizado a Associação Médica para a realização deste curso, que eu acho que é pertinente e tão angustiante para a gente que mexe com gestante, né? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo, que vai falar em nome da secretaria, e depois a gente passa a palavra para a doutora Elisa Pena, porque a gente tem 2 aulas hoje, para não ficar muito extenso, ok? Bom, meu nome é Ricardo Soares de Araújo, sou médico psiquiatra geral da infância e adolescência e psiquiatra forense. Atualmente estou lá no Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis, na residência médica e no atendimento de ambulatório, de internação dos pacientes lá. E a gente vai passar a palavra para a doutora Elisa Pena para ela começar. E no final a gente seleciona algumas perguntas para que possam ser feitas e respondidas por ela. Certo, muito obrigada pelo convite da AMG, muito pertinente, muito importante esse curso para habilitar, né, para que a gente trabalhe com segurança, atenda as gestantes, as puérperas, né, mulheres e famílias com segurança. E segurança é estudando, atualizando, para que a gente conquista, né, essa forma de atuar de maneira mais segura. Então, meu nome é Elisa Pena, sou médica psiquiatra, eu sou preceptora na residência médica de psiquiatria da PAX, Instituto de Psiquiatria, sou membro da Comissão de Estudo e Pesquisa em Saúde Mental da Mulher, da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou especialista em sexologia, tenho título em psicoterapia também pela ABP, dou aula em graduação, em pós-graduação e uma entusiasta aí da saúde mental da mulher e da perinatalidade. Então, hoje nós vamos, né, ficou aqui a cargo para comentarmos, né, estudarmos juntos aqui sobre transtornos ansiosos no período perinatal. E, para começar, né, nosso alerta inicial, é mais importante a gente saber, mais importante do que saber tratar, né, então essa angústia de como eu trato, o que eu vou fazer, que remédio que eu uso, o que tem que tirar, como que eu vou conduzir, mais importante do que isso é estar interessado em investigar e fazer um diagnóstico correto. Porque se a gente não faz o diagnóstico correto, a gente vai errar o tratamento sempre. Né? Não adianta saber tratar se está tratando a coisa errada e daí, consequentemente, da maneira errada também. E, em segundo lugar, nenhuma decisão nossa, aqui em relação a condutas, ela vai ser desprovida de risco. Assim como nenhuma gestação também não é uma condição desprovida de risco. Ela tem riscos inerentes, fisiológicos do processo, né? Mesmo quando está tudo bem, tudo saudável. E nós também incorremos em risco quando decidimos não tratar. Né? A decisão de não tratar é um risco assumido. Então, a partir daí, né, quando a paciente pergunta com angústia e toda a família, mas tem algum risco para mim? Tem algum risco para o bebê? Já partimos do pressuposto de que não há nenhuma decisão sem risco num estado gravídico puerperal. Os seus slides não estão... Não estão saindo. Não. Quem faz bonito faz ao vivo. Você é ao vivo. Agora Foi. só dá o reproduzir. A reprodução. Pronto. Então, aqui, né, voltando então, aqui o nosso começo, nome da aula, os alertas que nós já conversamos, e aqui falando então sobre a ansiedade associada ao período perinatal. Acredito que aí para quem, né, tem já familiaridade, quem já rodou, quem está estudando ginecologia e obstetrícia, pode perceber o quanto essa mesma mulher muda ao longo desse acompanhamento, né? É diferente acompanhar uma mulher no ambiente, né, no consultório de ginecologia, e quando essa mesma mulher volta grávida. As queixas mudam, o comportamento muda, fica tudo diferente. Fala, nossa, é a mesma paciente, né? Essa pessoa que está na minha frente, com essas condutas, com esses comportamentos. Então, porque é
esperado já desse processo gestacional que vem acompanhado de muitas ansiedades, de muitas dúvidas, preocupações, medos, porque é uma condição que não se tem controle, né? Controla-se muito pouco do que está acontecendo. A gente tem ali uma falsa ideia de controle de, quando eu não quero engravidar, né? Mas tem gestações que acontecem assim mesmo. E quando essa mulher se coloca também à disposição para gestar, não acontece imediatamente quando ela quer. Tem mulheres que vão demorar 1 ano depois dessa decisão, parei anticoncepcional, estou à disposição, e demora. E todo esse processo vai aumentando e trazendo novas ansiedades. Nossa, mas eu não quis por tanto tempo, agora que eu quero não acontece. Ou, eu queria, mas daqui 1 ano e já aconteceu, já veio o bebê, né? Então, varia-se aí por diversas razões os contextos ansiosos para essa mulher, para essa família também. Mas o conteúdo mais frequentemente aí associado à ansiedade nesse período para essa mulher é relacionado então à saúde do bebê, né, à viabilidade dessa gestação, às possíveis complicações inerentes da gestação, ao trabalho de parto, da via de parto, os cuidados depois com esse recém-nascido. Eu vou ser uma boa mãe, eu vou dar conta de cuidar desse bebê, eu vou ter suporte, né? O dinheiro vai ser suficiente, eu vou conseguir amamentar, vai ter leite, não vai ter leite, as mudanças pelas quais meu corpo vai passar, ganhar peso, né? Depois como é que retoma, se terão estrias, não terão estrias, como é que vai ficar meu corpo diante dessa transformação. O relacionamento com o parceiro, que pode já começar a mudar a partir do início da gestação. No puerpério, depois com a parentalidade, esse relacionamento passa por diversas reestruturações. A sexualidade desse casal também sofre interferências. E também o desempenho profissional, porque ainda hoje aí não tem como a gente falar também desse tema sem associar questões, né, de políticas públicas, questões políticas relacionadas à desproporção, né, entre relação de licença maternidade, licença paternidade. Então, a mulher que fica, né, mais tempo disponível para esses cuidados, o pai tem o direito ali, quando muito, de 20 dias, mas em regra, né, em lei, 5 dias corridos de licença paternidade. Então, quem que vai ser o suporte? Quem vai ser a rede de apoio dessa mulher? E como é que ela vai conseguir voltar a trabalhar, né? Como é que vão ficar as contas se ela não conseguir voltar a trabalhar? Tudo isso vai trazendo muita ansiedade, geralmente desde que se torna real a gestação, porque eu falo, uma coisa é a gestação sonhada, a que está no imaginário, a que o bebê, né, fantasmagórico ali, que a gente imagina no nosso psiquismo, que esse nunca vai nascer, né, o que nasce, ele tem a personalidade, a identidade dele, mas quando o beta é positivo, né, quando vê a fitinha, né, os 2 risquinhos na fitinha, ou o beta no papel, isso aqui já está lá na frente, né, todos esses pensamentos já acontecem imediatamente na cabeça dessa mulher. E é fundamental que a gente diferencie aqui, então, o que vai ser ansiedade, essa associada ao período perinatal, o que é normal e o que é patológico. Então, a gente conversou de todas essas experiências que quem nunca pensou nisso, né? Como gestar sem esse planejamento? Essas ansiedades são normais. E aí, por que seria transtorno de ansiedade? Nós vamos diferenciar aqui a gravidade, né? O impacto dessas ansiedades, dessas preocupações sobre o funcionamento e a vida dessa mulher. Se essas preocupações são persistentes, interferem no funcionamento da vida dessa mulher, né, seria então patológico. Se elas causam sofrimento importante, né, se não consegue mudar o contexto, o panorama psíquico da mulher, também patológico. E se a paciente não consegue ser reassegurada, porque se a gente tem uma ansiedade normal, a gente fala, não, é assim mesmo, tá tudo bem, ó, já vimos seus exames aqui, isso aqui é o esperado, o resultado é esse, tá tudo bem. E ela, ai, que bom, doutor, porque eu, né, não sabia, eu vi na internet uma coisa diferente, então tá tudo normal? E ela fica satisfeita, ela se sente reassegurada. Agora, se a gente orienta e ela permanece com o mesmo conteúdo ansioso, ela ainda não se sente esclarecida, né, a dúvida não sente sanada, é uma ansiedade patológica que ela não consegue ser reassegurada pelas informações corretas. E aí, sobre a epidemiologia dos transtornos, né, gerais aí de ansiedade no período perinatal. Eles são menos avaliados como entidade única, né? Só transtorno de ansiedade, porque tem uma alta comorbidade, principalmente com o transtorno depressivo. Cerca de 70%, né, tem essa comorbidade já com o transtorno depressivo. E é importante nós falarmos aqui, né, chamar atenção para a ansiedade, porque a gente pode normalizar
todo esse contexto, né, ansioso da mulher e às vezes só prestar atenção quando ela está deprimida, quando ela está chorosa, quando ela está com a aparência, né, descuidada, quando ela não sai da cama. Aí a gente pode ser que abra os olhos para entender que essa mulher não está bem e passe batido ali a ansiedade, entendendo como fisiológica, como esperada. Então, e tem grandes repercussões, nós vamos ver aqui ao longo da aula, desse diagnóstico não feito e, consequentemente, não tratado. Então, a prevalência, né, na população geral ao longo da vida chega em torno de 30%, e aí a gente tem transtorno, dentre, né, os transtornos ansiosos, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobias específicas. E aqui o que geralmente fica no mesmo pacote, mas separado, né, entre outros, não está mais dentro do mesmo grupinho ali de transtornos ansiosos, o transtorno obsessivo compulsivo, que é outra entidade, e também o transtorno de estresse pós-traumático. A gente ainda vê junto, mas, né, também separadamente. E no período perinatal, em torno aqui de 20 a 25% das mulheres tem a manifestação de um transtorno, de um dos transtornos ansiosos, né? Mas a gente fala, nossa, então é menor. A gente ouve dizer que o risco é aumentado no período perinatal, né? Por que que... E aí o número aqui é menor? Porque não tem diagnóstico. Essa aqui são das mulheres investigadas e diagnosticadas. Então, dessas que são investigadas e recebem o diagnóstico, né, tem um nome aqui nos estudos, são em torno de 20 a 25%. Fora as que não foram sequer, né, direcionadas para essa investigação. E aí, a gente tem como dificuldades, né, socioeconômicas que são um fator de risco importante aí para esse desenvolvimento de transtornos ansiosos, principalmente em países mais pobres, né, os subdesenvolvidos, que ainda, né, em desenvolvimento, que ainda estamos dentro dessa faixa. Então, os fatores de risco específicos para o desenvolvimento da ansiedade patológica no período perinatal. E aí, eu tô aqui, né, falando período perinatal várias vezes e não expliquei, né, que tendemos a chamar esse período de perinatal desde o início da gestação até 1 ano depois do parto dessa mulher. A gente chama todo esse ciclo aí, então, né, gravídico, puerperal, e é um puerpério não só fisiológico ali de 40, 42 dias, mas estendido de 1 ano de vida da prole, né, dessa mulher. Então, todo esse período a gente intitula de período perinatal. Na gestação, nós vamos ter os fatores psicossociais envolvidos. Principalmente, por isso que ele está grifado aqui de outra cor, em negrito, que é a ausência ou baixo suporte do parceiro. A gente vai ver isso aqui como fator de risco para todos os transtornos na perinatalidade, porque essa ausência, né, então a maternidade solo, né, desde a gestação já vivida solo, traz essa insegurança e esse risco, tanto financeiro quanto de educação, de tudo que virá, né, até de apoio para ir às consultas, e viver essa experiência sozinho é muito ansiogênico. Violência doméstica, que é muito frequente, a gente não cuida, às vezes, do quanto esse dado é ainda prevalente e acontece em diversos níveis, né, de camada social aqui. A gente acha que é uma coisa, né, restrita à população de baixa renda e é muito presente e prevalente em vários níveis sociais, né? Rede de apoio precária. E aí a gente vai englobar, né? Qual que é essa rede de apoio? É família, é o trabalho, são amigos, é uma rede ampla. E quando ela é desestruturada, falha, né, pouco desenvolvida, é um fator, né, ansiogênico para essa mulher. Condições socioeconômicas desfavoráveis e traumas e adversidades na infância. Esse histórico de trauma, né, deixa essa mulher mais vulnerável para esse adoecimento nesse período da vida também. Antecedentes psiquiátricos. Os pessoais, claro que a gente sempre tem que perguntar, investigar. E aqui, né, a gente também sabe o quanto é desafiador em uma consulta de pré-natal que o obstetra cuide de tudo isso, né? Porque tem muita coisa, é muita responsabilidade ali no contexto de consulta de pré-natal para que o obstetra cheque. Ele tem que checar o padrão nutricional, né, dos exames, expressórico, glicêmico, desenvolvimento do feto, né? Ele já tem essa preocupação dupla de saúde da mulher, saúde do bebê também, de todo esse contexto, responder tantas dúvidas inerentes a esse processo. Mas é desejado que vocês também estejam de olho aqui para a saúde mental e para fazer o encaminhamento, porque é um vínculo estabelecido e de segurança que essa mulher tem com o obstetra. E às vezes ela pode
né, pelo preconceito, pelo duplo tabu em falar de saúde mental nessa época de vida da mulher, em que a gente, né, fala-se ainda que é o momento pleno da mulher, cor-de-rosa, que ela tem que estar, né, andando sobre pétalas de rosa e de alegria, de felicidade, ela não pode sentir tristeza, senão ela afeta o bebê. Ela não vai procurar, muitas vezes, por demanda espontânea o psiquiatra, mas se o obstetra percebe e faz esse encaminhamento com cuidado, olha, vamos lá, vamos conversar. Não, cuida você mesmo. Às vezes, né, é mais um serviço, mais uma responsabilidade para o obstetra e fazer esse acompanhamento de uma equipe multidisciplinar aí, pode ser que a gente tenha mais êxito, né? E aí, nesse histórico, então, pessoal, de depressão, e também, principalmente, de ansiedade. Essa mulher que já tem um histórico positivo, a chance dela ter reagudização, né, um novo quadro na gestação é muito aumentado. E, possivelmente, uma paciente vai precisar de mais cuidado e tratamento direcionado, específico. Também antecedentes familiares de transtorno de ansiedade têm esse aumento de risco. Complicações obstétricas, tanto em gestações anteriores, abortos, né, um feto natimorto, malformações fetais, passar por uma vivência de parto traumático também deixa essa ansiedade, uma gestação futura, pode impactar até a decisão ou não dessa mulher gestar novamente, se ela teve uma experiência traumática. E na gestação atual, principalmente complicações como diabetes gestacional, a suspeita de estresse fetal, né, de ter alguma condição específica ali evoluindo de maneira não, né, adequada com o feto, e também passar por internações, quaisquer aí de condição clínica, né, aumenta essa ansiedade. E eventos adversos, essa condição de trabalho inadequadas, que a gente acha que isso aqui é sutil, que não acontece, mas tem um grande, né, muitas mulheres vivem assédio moral no contexto de trabalho quando elas manifestam, né, quando o empregador descobre essa gravidez. O contexto muda, isso não é desejado, que uma funcionária engravide, né, que vai trazer custo, que vai faltar para fazer consulta, que vai faltar para fazer exame, que vai levar atestados. E pode acontecer que muitas empresas forcem a barra para que essa mulher peça demissão. Eles não podem, né, demitir uma mulher grávida, mas forçar a barra. Contexto de call center, só pode ir no banheiro de 2 em 2 horas. Uma gestante, muitas vezes, ela não vai conseguir ficar 2 horas sem ir ao banheiro. Ou tirar uma cadeira, né, tirar condições de conforto de trabalho para que ela se sinta obrigada a pedir demissão. Isso aqui gera ansiedade, porque se ela perde o trabalho, a renda, tudo isso. E a gente tem que estar atento também para poder fazer relatórios, né, pedir condições mais adequadas para que essa mulher continue trabalhando. E que tem alguém vendo, né, também o que está sendo feito. E no pós-parto, os principais aí seriam a presença de ansiedade patológica na gestação, por isso que, né, eu costumo falar com as pacientes, com os alunos aí, se a gente estica essa corda na gestação, não vamos tratar, vamos evitar remédio, não mexe com isso não, vamos mais um mês, vamos mais um mês. Essa mulher chega, ela consome energia ali, reserva durante a gestação, e na hora do trabalho de parto e o puerpério inteiro que ela tem pela frente, com privação de sono, oscilação hormonal, amamentação para estabelecer, rotina com o bebê, os cuidados, tudo que virá, ela chega esgotada. E o que a gente vai colher? Uma grande, né, depressão pós-parto ali, uma depressão puerperal, que poderia ter sido evitada porque esse quadro começou na gestação. Ele não começou no puerpério, né? Ele não abriu ali, ele ficou mais grave ali de cara com as condições do puerpério. Então, a falta de apoio social também no pós-parto, né? O relacionamento afetivo com o parceiro insatisfatório, um parceiro que não contribui, que não ajuda com os cuidados, que entende ainda como a função da mulher exclusiva, se ela tá em casa, tem que dar conta. Você tá cansada do quê? Você ficou em casa, né? Você tá só cuidando do bebê. E aí não oferecer nenhum tipo de cuidado, de suporte para essa mulher. Complicações obstétricas durante a gestação também aumentam essa possibilidade, né, no pós-parto. E dificuldades na amamentação trazem muita ansiedade, né? Ainda o medo, a gente fala muito do que é, às vezes, fundamental para o bebê, né? Precisa demais para o bebê, a gente imputa muita responsabilidade para a mulher dar conta disso e gera ainda mais ansiedade, preocupação, frustração, tristeza quando ela não consegue ou tem algumas dificuldades aí iniciais em relação a isso.
e também com os problemas de saúde ali do bebê, ou até o que é inerente mesmo, né? Previsto, o choro, as cólicas, a privação de sono, trazer muita ansiedade e exaustão. E os fatores de proteção? Aí a gente pode atuar em um deles, né, que é o apoio. O apoio da equipe de assistência, né, de saúde, dar informações para essa mulher, fazer os encaminhamentos corretos, tratar, não fechar os olhos para quando o tratamento precisa ser feito, não medicamentoso, medicamentoso. A renda, ter condições de renda, que aqui a gente não consegue intervir, e também a qualidade efetiva desse parceiro. Então, o vínculo, assim como ele é um fator de risco, esse parceiro presente, efetivo ali, é um fator de proteção para esse adoecimento, tanto de depressão quanto de transtornos ansiosos. E quais são os riscos, então, que a gente está correndo do transtorno de ansiedade não tratado no período perinatal? Nós temos um aumento do risco de complicações obstétricas. O que a gente alerta para as pacientes é que escolher, né, lá que a gente falou que não tem escolha sem risco, a gente vai explicar os riscos da medicação, da escolha medicamentosa, quando ela é necessária, mas a gente também vai explicar sobre esses riscos aqui, ó. Escolher não tratar, nós estamos correndo esses riscos. E aí, vamos colocar à mesa e explicar para ela o que seria menor. Porque quando a gente fala de complicações, por exemplo, quando a gente atribui a risco de parto prematuro em algumas medicações, o transtorno de ansiedade sem tratamento também aumenta o risco de parto prematuro, né? Então, a gente incorre nos mesmos riscos de complicação, mas eles são maiores no transtorno não tratado do que relacionado à estratégia medicamentosa escolhida, né, com cautela aí. Então, prematuridade, o nascimento antes de 37 semanas, o baixo peso ao nascer, abortamento espontâneo, pré-eclâmpsia, hipertensão e depressão pós-parto. Também, essa mulher tem experiências mais negativas aí, né, piores, durante a internação e também o trabalho de parto. E é uma pior autoavaliação da capacidade de cuidar desse bebê. Então, ela, assim, né, quando não tratada, ela fica mais insegura. E aí, vários problemas podem transcorrer, né? De que, às vezes, a família, alguém, quando tem essa rede de apoio, alguém toma conta e aí ela vai dar banho no filho depois de 2 meses de nascido esse bebê, porque ela não se sente capaz e alguém passou na frente. Não, você não dá conta mesmo, não. Deixa que eu cuido desse menino, você não vai fazer direito, deixa que eu faço. E aí, atrapalha muito, né? Pode atrapalhar o vínculo aí da mãe com o bebê. E aí são mães com mais dificuldades também em lidar com questões aí inerentes ao bebê, conseguir acalmar, né, acalentar esse bebê. São crianças depois com apego, que desenvolvem um apego mais inseguro e são mais tímidas, retraídas, né, filhos de mães ansiosas, patologicamente não tratadas. E também são crianças ansiosas, porque aprendem nesse contexto, né, ansiogênico a tornarem-se ansiosas. E outro grande risco que a gente fala pouco, né, que tem que falar mais, que é o risco de suicídio materno. O suicídio materno que decorre de adoecimentos, de transtornos mentais aí diversos, né, do contexto perinatal, e é a principal causa de morte materna em países ricos, né? Então, a gente preocupa tanto, às vezes, né, com as profilaxias aí, o medo de pré-eclâmpsia, de hemorragia, né, de atonia uterina, de infecções, a gente preocupa com tanta coisa e, às vezes, a gente fala pouco do quanto o suicídio mata mulheres aí e deixam bebês órfãos no Brasil e no mundo todo. Então, o que a gente vai diferenciar aqui de transtorno de ansiedade generalizada ao longo da vida e o transtorno de ansiedade relacionado à gestação? O transtorno de ansiedade generalizada é uma condição crônica, então, né, que a gente já conhece muito bem, que tem lá existe a duração de pelo menos 6 meses de sintomas, é caracterizado pelas preocupações frequentes e excessivas, os sintomas físicos de ansiedade e a hipervigilância, né? No período perinatal, a gente vai ter esses mesmos sintomas mais intensos e o foco, né, da preocupação é voltado para as questões inerentes aqui à gestação e à saúde do bebê. Aqui, nós não podemos levar, a gente leva que o critério diagnóstico é a gravidade e não o tempo. Se nós formos esperar 6 meses de sintoma, né, a gente já está no 2º trimestre, a gente já tem os prejuízos clínicos desse transtorno não tratado quando grave e a gente perde muito tempo. Então, a gente não vai exigir o critério temporal de 6 meses de sintoma, a gente vai usar o critério de gravidade, de importância e prejuízo desses sintomas para escolher tratar aí de maneira medicamentosa e não medicamentosa.
mas é então uma condição específica da gestação, vai ter um medo desproporcional, uma ansiedade intensa, essa preocupação, né, persistente, excessiva, e com a saúde do bebê, as mudanças na aparência, tudo que a gente veio falando aí desde o início da aula. E a prevalência, então, do transtorno de ansiedade generalizada, né, o transtorno de ansiedade relacionada à gravidez. Na gestação, ele chega aí a 24%, e no puerpério, ele cai um pouco, é um pouco menor, ele é maior na gestação, ele cai para 16%. De novo aqui, das que são diagnosticadas, né, e recebem diagnóstico e tratamento. Falando aí, então, do transtorno também de pânico, que é outro transtorno presente, prevalente aqui durante o ciclo gravídico puerperal. É uma doença crônica, caracterizada por crises de pânico súbitas, elas são imprevisíveis e são recorrentes. E também associadas ao medo persistente de ter uma nova crise no futuro, né? Então, o medo de ter medo, o medo de ter uma crise, e aí ter uma crise, né, pelo medo de ter uma nova crise. No período perinatal, esse curso é variável, né, na gestação, ele muda, ele fica pior, mais intenso no pós-parto do que durante a gestação, que os estudos nos mostram. E essa mulher pode ter uma interpretação distorcida das mudanças fisiológicas, né, esperadas ali, corporais, na gestação. Então, ela pode entender todos os sinais vitais pela hipervigilância como: tô passando mal, não tá certo isso aqui, né? Então, o aumento da frequência cardíaca que pode acontecer, né, que é esperado, da frequência respiratória, o cansaço, a falta de ar, né, a dispneia, os esforços, ela pode entender isso como um fator de piora, que ela não tá bem, que ela tá em risco, que o bebê não tá indo bem, que tem alguma coisa errada. E isso pode acarretar a procura excessiva pelos serviços de saúde, então fazer muitos exames, ir frequentemente ao PS, até incorrer aí em alguma iatrogenia pelo excesso da busca, né, do serviço de saúde, ou então o completo oposto, ela evitar, né, a qualquer custo sair de casa pelo medo de passar mal fora de casa, ter uma crise na rua. E aí ela pode faltar consultas pré-natal, ela pode faltar exames, ela pode faltar consultas com o pediatra pelo medo de sair de casa. E aí fica um pré-natal mal feito, né, assim, uma adesão ruim pelo medo de sair de casa e passar mal. E aí também a gente vai ter que fazer, é importante estar atento aos diagnósticos diferenciais sempre. E aqui, por exemplo, alterações tireoidianas, como hipertireoidismo, hipertensão, pré-eclâmpsia, feocromocitoma, que podem ter sintomas aí semelhantes, né? E aí, também, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Ele aumenta, né? O período perinatal é um período de muita vulnerabilidade para o transtorno obsessivo-compulsivo. E, muitas vezes, a gente põe tudo no saquinho lá da ansiedade. É transtorno, né, de ansiedade específico da gestação. E não faz um diagnóstico, né? Não nomeia certo ali de que é TOC. E a gente vai ver aqui o quanto faz diferença psicoeducar essa mulher, explicar para ela qual que é o sintoma, qual que é a repercussão, qual que é a diferença do normal para o que ela está sentindo, que é patológico, porque tranquiliza essa mulher, dela entender, nossa, acontece com outras pessoas, né? Não tô errada, não é só comigo, e vai facilitar a adesão dela ao tratamento, porque ela entendeu que é uma condição patológica, que precisa de assistência, que oferece risco e que tem como melhorar. Mas então o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é caracterizado por obsessões, que podem ser aí pensamentos, imagens mentais ou impulsos intrusivos, e de compulsões, comportamentos repetitivos ou ritualísticos, e que causam estresse, sofrimento importante para essa mulher, vão atrapalhar a rotina, o funcionamento, porque ela leva muito tempo, porque ela tem que fazer de uma maneira tão sistematizada que ela vai perder ali, né, muito tempo para conseguir fazer do jeito que atenda a obsessão ali, né? E aí, o período perinatal, ele tem essa maior vulnerabilidade por todas as questões ansiogênicas que a gente já citou. E a gente tem que diferenciar também de SOC, né? Que são os sintomas obsessivos compulsivos, que não fecham a gravidade do transtorno e que é muito presente, não só nas mulheres, mas também nos pais, nesse primeiro mês após o parto, que são sintomas obsessivos em relação à saúde e à segurança do bebê, né? O medo de morrer dormindo, o medo de engasgar, o medo de cair do berço, de acontecer alguma coisa. Então, os pais ficam mesmo mais hipervigilantes, principalmente numa primeira experiência, em relação às condições de saúde dessa criança. E aí não quer dizer que é TOC, né? A gente tem que diferenciar
porque esses melhoram ao passar ali do dia a dia com o bebê, com a criança, eles vão minimizando esses sintomas obsessivos, compulsivos, e o toque permanece grave e prevalente ali de maneira inalterada, se a gente não trata. Então, pode ter um início ou exacerbação de quadros prévios. Essa mulher já pode ter, se a gente não pesquisou, né? A gente pode entender que ela já tinha aqui nesse momento. E especialmente no pós-parto, porque ela tem os cuidados também, né, com o bebê. Ela foca, ela direciona ali sobre o bebê esses pensamentos e compulsões. Ele pode ser também, né, uma depressão puerperal com sintomas obsessivos e compulsivos. E essas obsessões e compulsões, então, a gente vai detalhar no próximo slide, que eles são centrados principalmente ao bebê. Na gestação, vai ser mais frequente a obsessão de contaminação, então, a limpeza, o excesso de limpeza, a checagem, o medo, né, de contrair doenças, toxoplasmose, alguma doença respiratória, alguma coisa. Então, ela cuida muito da limpeza de maneira obsessiva, né? Lava muito os alimentos, lava muito a mão, fica com muito medo. No puerpério, é mais voltado para obsessões de acidentes ou agravos com o bebê. E aí a compulsão é de checagem e esquiva. E aí esses pensamentos de agressão ao bebê, eles são muito comuns e às vezes a gente não pega porque a gente não pergunta. Se a gente sugere para a paciente, ela se sente confortável em relatar que já teve, que ela já pensou a respeito, mas a gente precisa investigar ativamente, né, até sugerindo. E aí podem ser imagens vívidas, bastante angustiantes e assustadoras para essa mulher de que ela faça algum mal para o bebê. Né? Se essa obsessão for muito intensa, ela pode, por exemplo, se imaginar jogando o bebê pela janela, jogando o bebê pela sacada, cortando o bebê com algum objeto, afogando ele na banheira. E não que ela queira fazer, mas é um pensamento intrusivo e obsessivo ali, né? Repetitivo de que ela tá fazendo isso. Então ela pode desenvolver esquiva, né? Ou seja, não vai passar perto de janela, fecha todas as janelas, tranca as janelas, vai ficar voltando para conferir que as janelas estão fechadas e ninguém pode abrir essas janelas, porque senão ela vai correr o risco de ir lá e jogar a criança pela janela. Não entrar na cozinha, porque o medo de passar perto de uma faca. Não dar banho no bebê, né, pelo medo de afogá-lo e tudo. Não querer ficar sozinha, perder a autonomia de cuidado desse bebê pelo medo de fazer mal. E na grande maioria dos casos, ela não vai fazer mal para esse bebê. Pelo contrário, ela tem muito medo e pavor de chegar a fazer mal para esse bebê, né? Mas pode até levar, então, ao uso inadequado de substâncias no bebê, né? Por exemplo, limpar com álcool, um excesso de cuidado, né? Fazer coisas exageradas e que aí sim oferecerão risco ao bebê por essa preocupação, ou se esquivar completamente de cuidar desse bebê pelo risco que ela pode oferecer, né? Não querer dar banho, ter medo de trocar, não segurar no colo pelo medo, né, de jogar o bebê no chão, chacoalhar o bebê, enforcar, alguma coisa nesse sentido. E aí pode comprometer, né, drasticamente o vínculo dessa mãe com o bebê pela insegurança e o medo. E aqui a gente vai diferenciar isso aqui do risco de infanticídio lá na psicose puerperal, porque os pensamentos aqui, eles são egodistônicos, né? Então são desconfortáveis, desagradáveis para a mulher e que causam esse terror, esse pavor nela de que ela chegue a fazer. Diferente do pensamento lá que é egocintônico no delírio. Ela nem tem crítica de que é inadequado, ou ela entende assim, o bebê pecou, eu tenho que purificar, ele vai para o céu, alguma coisa assim que faça sentido, né? E aí não vai ter sofrimento porque ela acha que tá certo matar o bebê, por exemplo, né? Então aqui causa sofrimento egodistônico. Então, como é que a gente vai tratar? Depois de entender, investigar, diagnosticar direitinho, aí nós vamos tratar. O principal, né, muito importante, a gente investir tempo na psicoeducação, porque é extremamente poderosa para a melhora da paciente e também para adesão ao que a gente vai prescrever. A gente vai diferenciar, então, para ela, né, como eu havia falado, a ansiedade, o que é normal, o que é patológico, por que a dela é patológico, o que se esperava em cada situação. Nós vamos informar sobre a doença, sobre o tratamento, sobre os riscos. E também, em relação à psicoeducação, a gente pode sugerir grupos de pré-natal, até grupos terapêuticos, né, de gestantes, não só, porque às vezes foca-se muito no dar conta da tarefa, né? Então, como dar banho, como trocar o bebê. Então, grupos de cuidados, né, cursos de cuidados. E
um grupo muito potente, importante aí que a gente tem evidência científica é, por exemplo, os grupos de pré-natal psicológico, em que essa mulher vai ter encontros com a psicóloga e com outras mulheres a respeito de cada fase da gestação. Então, vai já desmistificando, né, tirando aquela visão romântica sobre a gestação, nesse contexto de grupo, né, terapêutico, e que tem muita chance aí, evidência de diminuir o risco de transtornos mentais aí na gestação e no puerpério também. Fazer o plano de parto, mesmo que a gente sabe que às vezes alguma coisa pode não sair exatamente ali como planejado, mas quando essa mulher tem o plano de parto na mão, ela pode se sentir mais segura, porque pelo menos uma possibilidade do que ela sabe, como vai acontecer, o que esperar, quem vai estar ali, como é que as coisas vão transcorrer, traz um certo conforto para a gente minimizar ali a tocofobia, né, o medo do parto que algumas mulheres têm de maneira muito intensa. O manejo do estresse, que a gente pode usar técnicas de relaxamento, né, massagens, mindfulness, exercício físico, quando liberado, né, é excelente em todas as fases aí da gestação. O controle da alimentação, né, a alimentação adequada, o sono adequado, muito importante aqui a gente também investir tempo em ensinar as técnicas de higiene do sono para essa mulher, explicar como, né, ir para a cama corretamente para ter um sono de mais qualidade, até em relação ao conforto ao longo da gestação, né, as posições para ela lidar ali, ter um sono adequado em relação à barriga. E o que tem mais evidência descrito na literatura, terapia cognitivo-comportamental, sem contraindicação em toda a época da gestação. Não que outras terapias não sejam, né? Se ela já faz análise, se ela gosta de análise, outras gestalt, outras formas, qualquer forma de vínculo que essa mulher aceite vai ser positiva. É porque o que a gente tem em literatura é a indicação formal da TCC, terapia cognitivo-comportamental. E aí, então, quando a gente já indicou tratamento não farmacológico, isso já está acontecendo. Quando a gente precisa caminhar, evoluir para o tratamento farmacológico, o que a gente mais vai usar, né, são os antidepressivos. E aí os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a primeira linha, a primeira escolha nesse tratamento, com mais segurança, é o que a gente tem mais dado, e dentre eles também tem os com mais segurança do que outros, mas aí dentre os ISRS, né? Sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram. Aí a gente vai ver depois aqui o que a gente prefere, como é que a gente conduz. A paroxetina ainda, né, muito atribuída ao aumento do risco de malformação cardíaca, isso é uma dúvida. Alguns estudos reforçam esse risco, comprovam, outros combatem, não reforçam, né, não comprovam esse risco, fica nessa questão, mas a maioria dos estudos associa a uma maior chance de malformação cardíaca, então a gente evita principalmente no primeiro trimestre. Os tricíclicos, que a gente vê na prática usando menos, mas eles aparecem nos estudos com segurança, né, a nortriptilina, a clomipramina. Nós vamos usar, então, a dose mínima eficaz, a dose mínima que essa mulher responde, que ela remite sintoma, não a dose mínima do comprimido, a que a gente tem resposta. Senão, a gente oferece a essa mulher um duplo risco, o risco do remédio e o risco do transtorno em curso com sintomas rolando. Se nós escolhemos usar remédio, é para remitir sintoma, tem que melhorar. E que pode também, algumas medicações, ter necessidade de aumento durante a gestação, pelas mudanças fisiológicas ali que podem mudar a forma de metabolização de algumas medicações. E se ela tiver aumento de sintomas, né, também progredir essa dose ao longo da gestação. O transtorno de pânico, ele tende a responder com doses mais baixas, e já o toque com doses mais altas, vamos precisar de mais remédio aí para entrar em remissão de sintomas. Na amamentação, a gente também tem outros critérios, né, de seleção. A gente leva muito em consideração o RID dos remédios, né, que é a dose relativa infantil, é o tanto que passa para o leite, que entende-se seguro até 10% de passagem para o leite dessas drogas, né? Então, é isso que a gente se atenta e olha também na amamentação. E como que a gente fala de ansiedade, de tratar transtorno de ansiedade, crise de pânico, sem falar em benzodiazepínico, né, que a gente usa frequentemente na população aí, adulta, fora de outras condições, a gente vai lançar mão de benzodiazepínico, né, nesse tratamento também. E aqui tem muitas restrições desse uso. Mas aí, então, né, diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam.
O uso no primeiro trimestre, ele é historicamente considerado teratogênico, pelo risco lá de fendas faciais, malformações cardíacas. Já tem outros estudos, né, prospectivos, corte, que não traz essas evidências de malformações aumentadas como claras, né, mas a gente tem esse risco de aumento de malformações estabelecido quando a gente associa benzodiazepínico com antidepressivos. Então, aí sim a gente tem essa comprovação mais direcionada para o aumento de risco de malformações. Outro ponto importante é que na gestação a gente a gente preza por manter monoterapia, porque quando a gente vai associando o remédio, né, uma polifarmácia, a gente vai perdendo o controle do risco dessas interações, causando malformações ali pro concepto, né, pro bebê. Então, a gente tende a ficar em monoterapia e também nós vamos prezar por, se a mulher tem histórico, nós vamos falar aqui do que é mais seguro e tudo, mas se ela tem histórico a responder com remédio, ela deu certo com o remédio, às vezes a gente quer trocar, vamos trocar para sertralina, porque tem que ser sertralina. E ela, às vezes, já tem um ensaio anterior, que ela não tolerou sertralina, que piora, que causa dor de cabeça, que piora, que ela não tolera de jeito nenhum. Não, mas tem que ser sertralina. Aí nós vamos expor esse bebê, né, o feto, a mais de uma droga, que nós vamos tirar a que ela estava usando, vamos colocar a sertralina, não vai dar certo com sertralina, nós vamos colocar um terceiro remédio, e aí nós estamos aumentando o risco aí oferecido para o bebê. O uso no terceiro trimestre, né, ele pode ter o risco de sintomas de toxicidade, principalmente quando usado de maneira crônica, frequente. Por exemplo, a síndrome do flop baby, né, que é do bebê nascer molinho, com Apgar mais baixo, lá hipotônico, letárgico, com problemas respiratórios, né, a síndrome de readaptação neonatal. E aí também o risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer, o Apgar mais baixo também ainda no 5º minuto e admissão em UTI neonatal. E também o risco de sintomas de abstinência, quando esse uso é crônico, né, de mães que usam de maneira crônica. Tremores, hipertonia, hiporreflexia, inquietação, alteração do sono, vômitos, convulsões. E esses sintomas aí podem começar de horas até 3 semanas após o nascimento. Então, né, esse ano nós tivemos a publicação do primeiro CAMMET perinatal. E aí, como não trazer para esse contexto, né? O que diz, então, o primeiro CAMMET perinatal? Quais são as orientações em relação ao tratamento, né, do transtorno de ansiedade na gestação? Sem, né, muitas surpresas do que a gente já lê habitualmente, do que a gente já estuda, mas vem como primeira linha os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o escitalopram e a sertralina, empatados ali como os com mais dados de segurança para o uso durante a gestação. Em seguida, o citalopram, porque ele cai porque tem resposta, né, a eficácia dele é mais baixa que esses de primeira linha, já fica ali em segunda linha. Ainda na segunda linha, a gente vai ter a duloxetina, a fluoxetina, esses com reservas ali em relação a um relativo risco de abortamento. E também a síndrome de readaptação neonatal ser mais presente com, por exemplo, a fluoxetina. Que a gente usava muito antes, né? Falava, é fluoxetina que é bom e tudo, mas é um fármaco de meia-vida mais longa. E aí pode ter esse risco de maior dificuldade de readaptação neonatal no nascimento da criança e que também Vamos por partes, estamos falando da gestação aqui ainda. E aí, então, venlafaxine, terceira linha, bupropiona, né, que traz com um pouco de surpresa, porque a gente não vai pensar logo de cara, né, vamos tratar transtorno de ansiedade logo com bupropiona, né, às vezes não é a melhor resposta que a gente tem, a gente pensa em outros fármacos primeiro, e aí vem tricíclico aqui citado foi apenas a imipramina que ele trouxe, mas aí a gente tem que ver questão também de tolerabilidade, né, em relação a efeitos colaterais para essa mulher, e a mirtazapina e a paroxetina aqui embaixo, né, veio como terceira linha, e aqui justificado por esse risco aumentado, então, de malformações cardíacas e também a dificuldade, né, respiratória, o risco de complicações respiratórias no nascimento do bebê. E na lactação, então a gente vai olhar esse RD, a fluoxetina tem um RD alto, né? Um RD lá próximo de 12. Então também a gente vai evitar porque passa uma quantidade maior para o leite materno. Então, além de toda a questão da gestação, ele ainda vai oferecer essas particularidades na lactação. E aí a gente continua não muda muito, não muda
alternância aqui do que é primeira linha, segunda linha e terceira linha. O que é bom na gestação vai ser bom aqui também na lactação. E, muito importante, né? É melhor que não exista telefone sem fio nessa comunicação psiquiatra, obstetra, pediatra. Porque às vezes a gente estabelece um tratamento, a gente deixa a gestante confortável, explica tudo, mas se a gente não tem acesso ao profissional, ou se a gente não se interessa, não se dispõe a estar aberto, ou mandar, né, uma referência para o médico, uma contra-referência do que a gente está fazendo, por que está fazendo, se não é aberto a esse contato, o profissional pode não ficar confortável com aquele remédio, ele teve uma experiência ruim, ele não quer saber daquele remédio, não entendeu por que prescreveu, nem qual que é o diagnóstico da mulher, por que está usando, ela está bem, e aí desconstrói, deixa essa mulher já insegura, ela não vai querer tomar. Então, a gente tem que ter o contato direto, né? O ideal é o contato direto do psiquiatra com o obstetra, com o pediatra, alinhar por que está usando, qual que é o diagnóstico, qual que é a gravidade, qual que é a segurança, o risco aí dividido de como é que nós vamos usar e por que e como, por quanto tempo. E também, outro conselho aqui desejado, né, é para quem quer trabalhar com perinatalidade, quem quer cuidar de mães, de gestantes, tem que estar estudando sempre, se atualizando sobre o que sai, em vez de a gente confiar aí, né, só nesses estudos terceirizados, no que a gente vê em aulas, do que absorve ali por tabela de outro profissional, mas estudar para ter a sua própria confiança nas suas condutas, nas suas decisões, no que você sabe que é certo, porque você leu, porque você viu, e não só porque você viu alguém fazendo, porque alguém te falou que era. Então, tem que estudar para ter confiança de fazer isso aqui, né? Trabalhar nessa fatia. E conclusões, né? As mensagens aí para levar para casa. A ansiedade faz parte de estar grávida e dar à luz. Essa mulher vai ter, né, a ansiedade, seja ela normal ou patológica, é um contexto que a gente viu aí gerador de ansiedade. O período perinatal é de maior suscetibilidade, especialmente a gestação em relação ao pós-parto, para o contexto ansioso. Nós vamos investigar essa paciente com transtorno de ansiedade prévio. E importantíssimo, se ela fala que ela tem um diagnóstico de ansiedade, se ela chega e fala, não, já tratei, eu tenho ansiedade, quem fez esse diagnóstico? Ela, né? É de quem esse diagnóstico? Ela está se considerando ansiosa, ela já fez um tratamento com um psiquiatra que fez o diagnóstico corretamente, ela fez esse diagnóstico no TikTok, quem disse que essa mulher tem transtorno de ansiedade? E acompanhar atentamente pacientes sem quadro anterior, mas que estão sintomáticas, né? Que elas podem evoluir de maneira patológica aí. Muito importante, todos os tratamentos não farmacológicos são eficazes na melhora do quadro. Então, não tenha preguiça, não deixe de encaminhar, de prescrever, de reforçar a importância do tratamento não medicamentoso, porque é eficaz, né? Melhora, contribui, soma no tratamento dessa mulher. E o tratamento farmacológico, a gente vai ter o uso dos antidepressivos com mais segurança e o benzodiazepínico a gente vai usar pontualmente, né, se necessário de fato, e vamos escolher aí optar por drogas de meia-vida mais curta para ter um impacto menor sobre o risco, né, de intoxicação para essa mulher e também para o bebê. É isso, muito obrigada. E também gostaria de aproveitar o ensejo e falar sobre a campanha, né, o Maio Furta Cor. A gente está chegando no mês de maio, que é o mês intitulado, já reconhecido em Goiânia, em Aparecida, como mês, né, e em várias cidades do país e estados, como mês de atenção à saúde mental materna. Esse ano a campanha trata, né, eu sou representante da campanha aqui em Goiânia pelo 4º ano consecutivo, e esse ano a gente vai enfocar aí no contexto de saúde mental materna, deve ser um direito de todas. A gente sabe que ainda é um recorte de privilégio, de dificuldade de assistência, e convido vocês a conhecer mais sobre a campanha e sobre o que a gente vai fazer por aqui no mês de maio. Muito obrigada, foi um prazer. Perfeita aula, Elisa. Eu acho que a aula deixou muito claro alguns pontos, assim, lembrando, eu achei que alguns pontos a gente pode questionar. Nem sempre o pré-natal é feito por um obstetra, às vezes é por clínico geral, então eu achei que a sua aula trouxe muito embasamento, inclusive para os clínicos gerais conseguirem conduzir essa gestante, né? Porque quando a gente fala de gestante,
Não é todo mundo que consegue ter segurança de entrar com algum antidepressivo. E é o que eu sempre falo para todo mundo, para toda gestante que entra no consultório. O nível de estresse é muito pior do que o tratamento, né? E uma coisa extremamente importante que você falou é a gente tentar manter a monoterapia, né? Por quê? Até pelos efeitos colaterais. Se você começa a entrar com muita droga, você tem dificuldade até de tirar depois, né? E saber o que vai tirar e por que vai tirar. Então, eu achei perfeito essa colocação e acho que o caminho é esse. A gente sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar, seria o ideal. A gente sabe que isso não acontece na grande maioria das vezes, mas eu acho que o caminho obstetra, clínico e psiquiatra é um negócio que a gente deveria levar isso um pouco mais a sério, né? Dr. Ricardo. E o Dr. Ricardo é da pediatria, ele sabe exatamente que consequência pode trazer para um bebê que esteja nesse ambiente de contaminação de estresse, né? E ele pode falar um pouco mais sobre isso. O bebê vai nascer num sofrimento terrível, né? E às vezes ele já inicia uma fase que vai prolongar por quase toda a vida, sendo que ela poderia ter sido resolvida no nascimento, né? Outra coisa que acontece, que eu vejo muito, que eu faço serviço público, e me vêm grávidas, não é poucas, são muitas, vêm com preconceitos, coisas absurdas que são ditas por famílias, o que ela falou, clínicos que estão na ponta, e não tem muita noção da coisa, às vezes de medo. Não trata não usa medicação psiquiátrica não, porque vai fazer mal, você morre, a criança morre, vê aquele trem. E isso dificulta. Aí eu tenho que desconstruir essa narrativa, essa história, para poder tentar tratar, e acaba virando para mim um sofrimento muito grande como profissional. Porque a pessoa já chega sofrendo e quer uma solução que depende de um tratamento. Então, realmente é complicado, né? A gente ainda vê, de fato, muito essa repercussão, né, essa repetição de mitos e tabus aí a respeito de tratamentos, né? Como a gente falou, espera-se que a mulher esteja muito bem e, às vezes, o que ainda infelizmente acontece é que clínicos, né, ou até às vezes algum colega especialista ainda, mas que tem o próprio preconceito contra a psiquiatria, então ele não aceita que os pacientes tratem, porque ele não se dá com a psiquiatria, é de tirar abruptamente o tratamento dessa mulher que já está em tratamento, o caminho está começado, tá tudo bem, tá tudo certo, e tira de maneira abrupta e inadvertida, né, desnecessária, e essa mulher recorre, né, ela vai ter de novo recorrência de sintomas, pelo fator de risco, ela já estava em tratamento, então ela já tem um risco maior e sem o remédio esse risco é ainda aumentado. E que vai prejudicar o próprio trabalho, né? Um tiro no pé, porque essa gestante, a chance dela complicar é muito maior de causas clínicas, né? Então, e o impacto na sociedade, na família, na estruturação desse lar, na repercussão, no desenvolvimento em toda essa criança. Então, o que a gente quer cuidar da mãe, pra gente cuidar de uma sociedade inteira a partir do cuidado com a mãe, né? E os casos de suicídio também acontecem, né? Que não são como se diz, noticiados, mas a gente vê lá, eu tô lá na ponta, a gente vê, isso acontece, Com né? certeza. Não é miragem, não. De suicídio, de infanticídio, que a mãe se mata junto, né? Leva também o bebê, né? Isso acontece. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Inclusive aqui, né, na nossa cidade, porque a gente realmente não noticia, mas a gente fica sabendo dos casos que acontecem, né, aqui em Brasília, inclusive de colegas médicas também, que suicidam até em processo de FIV, às vezes, né? Sofre, passa por uma, duas, tem diversos lutos, depois daquela gestação progride, dá certo, e no puerpério essa mulher se mata, né? Mata o bebê também. E a depois gente tudo a perder, né? Bom, eu acho que agora a gente pode abrir espaço para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Lisa, aproveitar o conhecimento vasto que ela tem para nos ajudar nessa condução desse
problema, essa pandemia que é o transtorno cerebral, né? A doença psiquiátrica. Isso virou a pandemia desde o nascimento até o idoso. Então, acho que isso é uma coisa que impacta toda uma sociedade, como a doutora Lisa falou. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, estamos aqui à disposição. Caso não, Caso não tenha pergunta, vamos passar para a nossa segunda aula, né? Só tenho a agradecer a doutora Lisa, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela excelência da aula que foi, tá bom? E se tiverem algumas perguntas que vocês queiram enviar depois, a gente vai tentando responder no final também. Certo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, é um tema do coração, a gente gosta, fala com amor mesmo, empolga, porque a gente faz com amor. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. nós vamos ter um break de 10 minutinhos. Ok, gente, a gente vai parar um pouquinho aqui, 10 minutos, para a gente conseguir se organizar com a doutora Clarice e logo em seguida a gente volta para mais uma aula espetacular.